Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 12 de fevereiro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E todos os que os ouviram se admiraram do que lhes era relatado pelos pastores. Lucas 2:18. Meta do mês: combater o egoísmo, inveja, ciúme e maledicência. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e cogita, antes de tudo, satisfazer os seus desejos. Allan Kardec, na obra Obras Póstumas, meta do dia: não tenha inveja do bem-estar e da infelicidade do próximo. Trabalhe você pela própria felicidade. Sugestão para sua prece diária: prece rogando auxílio ao anjo da guarda para desenvolver o sentimento de amor ao próximo. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, queremos nesse instante rogar auxílio e proteção. E que consigamos, Jesus, desenvolver no nosso coração, os nossos sentimentos, também em nossa mente, o amor por todos aqueles que convivem conosco, respeitando, amando e desenvolvendo a fraternidade. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é dia da desobsessão a partir das 8 horas da noite. Sempre pedimos aos amigos para chegarem mais cedo, porque 5 para as 8, o portão da nossa casa espírita é fechado, tá bom? Você quer conhecer o Espiritismo? Você quer desenvolver a sua mediunidade? Você quer estudar sobre Deus, sobre Jesus, sobre os processos obsessivos e também como trabalhar a desobsessão? Então venha conhecer o Espiritismo a partir do dia 22 de fevereiro, às 4:30 da tarde. E vem estudar com a gente. Na descrição do nosso vídeo, nós temos o link para a inscrição. Faça ainda hoje a sua inscrição. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse. Estamos estudando a segunda carta de Pedro. Tens os olhos cheios de adultério. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Olhos, olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-la, repetindo, a maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens na identificação do que possuem de pior. Homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas
para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhes possa oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos, se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém, como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabem contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 169. Meus amigos, esse chamamento de Pedro para nós é um alerta para os cuidados que nós temos que ter da vigilância. E aqui, quando ele chama a questão, tem os olhos cheios de adultério, não é somente relacionado à questão da sexualidade, mas no sentido geral de adulterar, de corromper, de excluir, de falsificar, de falsear situações diversas. Então, quando nós gostamos, o que é ter os olhos cheios de adultério? Nós gostamos do que é errado. Nós buscamos na internet, em tudo quanto é lugar, meios simplesmente para satisfazer a nossa baixeza vil. Então, é isso que a gente busca quando a gente tem um olho cheio de adultério. Não é somente relacionado a sexo, mas também relacionado a poder, a ter, a fazer de tudo para a atingir o poder. Então, não importa os meios que vão ser utilizados para destruir aquela pessoa ou aquela situação em que nós estamos inseridos, porque nosso objetivo é atingir o poder, é angariar riquezas. Então, isso é ter os olhos cheios de adultério. Nós queremos destruir tudo que está à frente. Então, nós só pensamos em coisas que vão trazer benefícios para nós. Onde nós vamos estar trazendo benefício é bom. Não importa se vai prejudicar os outros. Não, isso não interessa, porque os nossos olhares são para as coisas vis. Então é importante que cada um de nós comece a pensar onde estão os nossos olhos, ou seja, onde está a nossa vontade. O que nós estamos querendo da nossa vida? E aí percebermos diante disso e assim, tendo clareza, tomar o caminho do Evangelho de Jesus. Tomar o chamamento do Cristo. Porque fazer a vontade do Pai é ser irmão, é ser irmã do Cristo.
Isso Jesus já nos disse quando Maria e os parentes foram à sua procura e ele recebeu o recado: ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E ele aproveita a deixa para dizer à população: aqueles que ouvem a voz de Deus e faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, esse é minha irmã e minha mãe. Então, meus amigos, sigamos o Evangelho de Jesus. Façamos o bem sempre, todos os momentos que nós pudermos. Vamos colocar nossos olhos nos objetivos mais espiritualizados, mais moralizados. E vamos nos afastar daquilo que nos oprime, daquilo que nos massacra, daquilo que nos coloca para baixo. Então, olhar para Jesus e manter-nos firme nessa tarefa. Graças a Deus, bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos toda a humanidade terrena. Colocamos em tuas mãos, Jesus, aquelas comandantes de nações, de países, que utiliza do poder bélico para levar a destruição, para levar a morte, para levar a expulsão de raças inteiras de seus territórios. Colocamos também, Jesus, em tuas mãos todos aqueles que são vítimas desses poderosos e que juntos possamos buscar no Evangelho do Cristo o bem, a nossa transformação. Olhe, Jesus, por todos nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.